dia, pessoal. Na aula passada nós falamos de galvanômetros e hoje a gente vai falar de amperímetro e voltímetro, certo? Praticamente o amperímetro é o mesmo que o galvanômetro, praticamente são iguais, né? A diferença é pouca. Então vamos falar hoje aí do amperímetro e voltímetro. Então primeiro vamos para o amperímetro, tá, gente? Então vamos para o amperímetro. Galera, amperímetro. Quais são as suas características principais? Primeiro, o amperímetro, ele é um aparelho que mede a corrente elétrica. Então, o amperímetro é um aparelho que tem como função básica medir a intensidade da corrente elétrica. Então, essa é a função principal dele. Medir a corrente elétrica. Certo? Então, a função de um amperímetro é medir corrente elétrica, tá, gente? Segunda característica, como ele se comporta no circuito. O amperímetro no circuito ele é ligado em série. Então, ligado em série com a resistência. Então, ele é ligado em série com a resistência. Então, a segunda característica, ele é ligado em série com a resistência. Então, por que ele vai ser ligado em série? Justamente por causa da próxima característica, que é o amperímetro ele possui resistência interna baixa. Então, a terceira característica é resistência interna baixa. Resistência interna baixa. Certo? Pelo seguinte motivo, como ele possui resistência interna baixa, então quando a corrente passar por ele, ela não vai gastar quase nada de energia. Então, se ela não gasta quase nada de energia, significa que ela vai pegar ali a corrente próxima do valor real que vai passar pela resistência. Beleza? Então, por isso que ele tem que ser ligado em série. Porque ele ligado em série, a corrente que passa na resistência é a mesma corrente que vai passar no amperímetro. Como ele tem resistência interna, essa resistência interna deve ser muito baixa para você ter uma leitura pontual ali, ou seja, a leitura a leitura da corrente que está passando realmente pela resistência, tá, gente? Então é isso que acontece, beleza? Então vamos observar isso no circuito. Como seria ele no circuito? No circuito ele estaria assim, ó. Aqui eu tenho o amperímetro e aqui eu tenho a resistência. Então tá aí, ó. Ou seja, o amperímetro é ligado em série com a resistência, tá? Então, como ele é ligado em série com uma resistência, dentro dele, como funciona a corrente dentro dele? Então, no interior dele, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que a DDP no amperímetro, certo? Usando a primeira lei de Ohm, que nós já estudamos antes. A DDP no amperímetro é igual à resistência do amperímetro vezes a corrente que passa por ele. Então, usando essa primeira lei de Ohm aí, que é uma forma muito fácil, a gente consegue detectar aí o quê? Conseguimos detectar a corrente que passa pelo amperímetro, beleza? Então, essas são as características aí, gente, do amperímetro. Agora, acontece que em um circuito você pode ligar ele de maneira errada. Acidentalmente, você pode ligar o amperímetro de maneira errada. O que acontece se você liga ele errado? Então, ligado errado.
Então você ligou o amperímetro de maneira errada. Ele é para ser ligado em série, você ligou ele em paralelo. O que acontece? Então ele vai entrar em curto, ou seja, nós teremos um curto. Então nós teremos um curto-circuito. Como seria a representação desse curto? Então a representação seria assim, ó. Aqui você tem a resistência elétrica, certo? E aí, como você ligou ele em paralelo, ele é para ser ligado em série, você ligou ele em paralelo, então você vai ter um caminho aqui, ó. Então a corrente elétrica, quando ela vir no circuito, quando ela vir aqui no circuito, ó, ela vai chegar nesse ponto aqui e em vez de passar pela resistência, ela vai passar por esse caminho, sem passar pela resistência. Aí isso nós chamamos de curto. Aí você diz, professor, por que isso acontece? Isso acontece porque a resistência, isso acontece porque a corrente, ela é inteligente. Ela vai sempre procurar o caminho de menor resistência, certo? Ou seja, o caminho que ela gasta menos energia, porque a função da resistência é dissipar energia. Então a corrente quando ela passa pela resistência, provoca uma perda de energia. Então ele quer que provoque a menor perda de energia possível, tá? Então aí, galera, foi a representação aí do amperímetro. Vamos para o voltímetro agora. Então o voltímetro, ele vai fazer o contrário do amperímetro. Então vamos para o voltímetro. Galera, o voltímetro, ele mede a tensão elétrica, também chamada de dP ou voltagem. Então a função do voltímetro é medir tensão. Medir tensão o quê? Elétrica. Ou seja, diferença de potencial. Então, medir a DDP, ou seja, medir tensão. Então, a função do voltímetro é medir a tensão elétrica, certo? Então, essa é a função principal dele. Ou seja, temos uma segunda característica. Ele possui resistência grande. Então, resistência grande. Então, por que um voltímetro ele tem que ter uma resistência interna grande? A explicação para esse detalhe está na próxima característica, que ele é associado em paralelo no circuito com a resistência. Então é associado em paralelo, ou seja, é ligado em paralelo. É ligado em paralelo. Por que o voltímetro é ligado em paralelo com a resistência? É simples. Como ele possui resistência altíssima, então quando ele está ligado em paralelo, a corrente se divide. Então o que é que vai acontecer? Como ele tem uma resistência muito alta, então a corrente não vai passar por ele. Vai passar apenas pela resistência externa. Beleza? Então como ele vai passar apenas pela resistência externa, ele tem uma leitura ideal ali da tensão nos dois pontos. Beleza? Então por isso que ele tem que ter essa resistência muito grande para evitar que a corrente passe por ele e passe apenas pela resistência, e ele vai analisar a diferença de potencial entre os dois pontos que ele passou. No caso, a representação seria assim, ó. Então a corrente ela vai vir aqui, ó. Quando chegar nesse ponto,
que é o ponto de nó, ela olha para cima e vê uma resistência muito grande. Então ela diz, vou não, eu vou por aqui mesmo. E aí ela passa pela resistência, passando pelos dois pontos ao qual está ligado o voltímetro. E aí o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer essa leitura aí entre esses dois pontos que está na resistência. Galera, aplicando a primeira lei de Ohm, nós temos aí a relação interna do voltímetro. Ou seja, a DDP no voltímetro é igual à resistência interna no voltímetro vezes a corrente elétrica que passa por ele. Então aí nós temos a característica aí do voltímetro. Aí você diz, professor, e se a gente ligar ele de maneira errada? Ele é para ser ligado em paralelo, a gente liga ele em série. O que vai acontecer? Aqui, ó, o amperímetro ligado certinho, ele é ligado em série. Mas quando você ligou ele errado, ele provocou um curto. Então pode danificar o amperímetro quando você liga ele de maneira errada. Né? A mesma coisa aqui, ó. O que acontece quando ligamos o voltímetro errado? Digamos que de maneira acidental, sei lá, você atendeu uma ligação na hora que está fazendo essas medidas e aí ligou o cara de maneira errada. Para ligar de uma forma, você ligou de outra. Ele vai provocar uma chave aberta. Então, quando você liga o voltímetro de maneira errada, ele provoca chave aberta. E nós sabemos que uma chave aberta, ela é representada da seguinte maneira. Ela é representada assim, ó. Então aí nós temos uma chave aberta. Ou seja, galera, porque quando você liga um voltímetro em série, ele é para ser ligado em paralelo, você liga ele em série. Ele vira uma chave aberta, porque ele tem resistência altíssima. Então quando a corrente chegar e observar, ela vai dizer, vou não. Vou não, porque aí eu vou perder muita energia. E eu não quero perder energia. A corrente é inteligente. Então ela vai escolher não passar por essa resistência, que no caso é a resistência do voltímetro. Tá, galera? Então, pessoal, aí a gente tem os dois aparelhos que são usados para medir corrente elétrica e tensão elétrica em um circuito elétrico, tá? Então, um é o amperímetro e o outro é o voltímetro. Tem um aparelhozinho chamado de multímetro. O multímetro, ele mede tanto a corrente como a DDP. É só você ligar a chavezinha dele lá, voltada para a corrente, ou ligar voltada para a DDP, e aí ele vai fazer a leitura lá de maneira correta, tá, pessoal? Ok? Tudo bem, gente? Então aí, pessoal, vamos para as questões aí, referente à página 49, tá? Então vamos entrar aí na página 49 do material. A lista de exercício aí, ó. Só um minutinho, gente. Vou apagar aqui para a gente começar a atividade, tá? Então vamos lá, atividade. Página 49. Então, atividade, página 49, pessoal. É página 49 mesmo? Deixa eu ver aqui. Ou melhor, desculpa, galera, 49 não, 54. Página 54, foi mal, perdão. Então, página 54 seria aí. Seria a nossa atividade. Então a primeira aí, ó. Deixa eu colocar aqui a tinta. Tá falhando demais. Vou pegar um que teve aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão. A
primeira questão ele diz assim, ó, as figuras ilustram pilhas idênticas associadas em série e em paralelo, certo? Suponha que as pilhas idênticas, assinale a alternativa. Então, a primeira está em série, então está assim, ó, a primeira. Então, você tem aqui a primeira, e você tem aqui a outra pilha, então elas estão em série. Então, aqui você tem um E1, aqui você tem um E2. Então, lembrando que a maior é a parte positiva, a menor é a parte negativa, né? Aquela que tem um pontinho seria o positivo da pilha, aquela outra parte que não tem ponto seria a parte negativa. Então, tem o positivo e tem o negativo. Então, esse aí seria o primeiro arranjo. Se vocês observarem, esse arranjo está em série. Quando ele está em série, cada um tem uma DDP diferente. Então, cada um tem uma DDP. Mas como eles são iguais, né, então a tensão é a mesma. Ou seja, a tensão nesse primeiro é U e a tensão nesse é U. Então, quem é a tensão total? A tensão total é U mais U, dá igual a 2U. Então, essa aí é a DDP geral desse primeiro arranjo. Então, é 2U, ou seja, está dobrado a tensão. Vamos para o arranjo 2. O arranjo 2, ele está em paralelo, então ele está assim, ó. Você chega aqui, faz isso. Então ele está em paralelo. Então tem um aqui o E1, tem um aqui o E2. Como ele está em paralelo, o que é que vai acontecer? Ele tem uma tensão para todo o circuito. Ou seja, o U total é igual a U. Então observe que quando está em série, a tensão é o dobro. Quando está em paralelo, a tensão é U. Então vamos para, com isso, como a gente já sabe o que aconteceu, vamos para as alternativas. Letra A. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Falso. O de cima fornece o dobro da tensão e o de baixo fornece apenas uma tensão individual U. Letra B. O primeiro arranjo, ou seja, o de cima, fornece uma tensão maior que a do segundo arranjo. Verdade? A tensão do primeiro é 2U, a tensão do primeiro é U. Então, a resposta que nós temos aí, galera, seria a letra B. Então, a primeira questão, resposta, letra B. Aí você pode perguntar, professor, por que não pode ser AG+? Vamos lá. Letra C. Se ligarmos um voltímetro aos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Não. Ele vai indicar uma diferença de potencial o quê? U. Então, errado. Letra D. Ambos os arranjos, quando ligados ao mesmo resistor, fornecem a mesma corrente elétrica. Não. Por quê? Porque um tem o dobro da tensão e o outro tem U. Então, quando a gente ligar ele numa resistência, vai dar correntes elétricas diferentes. É porque um tem uma DDP e a outra tem o dobro da DDP. Então, eles vão resistar correntes elétricas diferentes. Letra E. Se ligarmos o voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, o que está em série, aí ele diz, ele indicará uma diferença de potencial nula. Ele vai indicar 2U, ele não vai indicar 0. Então, errado. Então, a resposta aí, letra B. Primeira letra B, galera. Vamos para a 2. Certo? Segunda questão. A segunda questão diz assim, ó. Se ligarmos o voltímetro ideal nos terminais de um gerador real em aberto, ou seja, que não esteja conectado a um circuito, qual será a DDP medida? Então, ele quer saber a DDP medida. Então, o que acontece? A corrente aí vai ser nula, né? Porque não está circulando, não está havendo corrente elétrica, certo? Então, o que isso quer dizer? Uma corrente elétrica é nula, então a tensão vai ser igual à força eletromotriz da bateria, certo? Então, a resposta é a tensão é igual
a força eletromotriz. Força eletromotriz da bateria. Porque simplesmente por isso, ó, U é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Como a corrente é zero, isso aqui é zero, aí vai ficar U é igual a força eletromotriz. Acabou, pessoal. Até a próxima aula aí, gente. Tudo de bom para vocês. Deus quiser vai ser presencial. Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom.